Boa noite. O pessoal está me ouvindo aí no fundo? Maravilha. Antes da gente começar, tem um aviso aqui do pessoal da biblioteca, né? Então, a biblioteca do Luz, ela tem um acervo bem bacana de livros que estão à disposição de todo mundo, mas às vezes a turma acaba esquecendo de trazer de volta o livro, né? Então o pessoal pediu para dar um toque, quem tiver algum livro da livraria aqui que eventualmente já tenha lido, lembrar de trazer de volta, tá? Então, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Luz Eterna, nessa terça-feira, para o nosso trabalho de passe. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que o trabalho de passe, na verdade, ele começa quando a gente chega na casa, quando a gente entra no ambiente tanto físico como no ambiente vibratório, esse ambiente que já está todo preparado aí pela espiritualidade para receber cada um de nós, então o passe já começou. E digamos que a cerejinha do bolo é a hora que você vai lá para a câmara. Mas o passe já começou. E é um trabalho que requer bastante organização, bastante esforço por parte da equipe espiritual, e nada mais justo do que a gente fazer a nossa parte, no sentido de ajudar nesse processo para que a gente consiga realmente alcançar aquilo que a gente veio buscar. Então, como é que a gente pode fazer para tornar mais efetivo o trabalho de passe? É a gente se colocar numa postura, numa posição que nos favoreça, que nos permita receber, assimilar tudo isso aí. Então, é uma postura mental que a gente precisa dar uma viradinha de chave. Deixar os problemas do nosso dia a dia lá fora e trazer a nossa mente para dentro, para que a gente esteja presente de corpo e alma, né? E doutrina espírita, a gente não tem nenhum tipo de ritual, mas a gente procura criar essa condição para que haja uma sintonia, né? Para que a gente possa se ligar aos nossos mentores, aos nossos espíritos familiares, aos benfeitores aqui da casa. Então, como que a gente faz isso? Cada um tem um jeitinho, cada um tem a sua maneira de fazer essa conexão. E a gente convida todo mundo a sentar na cadeira de uma maneira bem tranquila, bem relaxada, respirar. A gente corre tanto no dia a dia da gente, que a gente esquece de respirar. Então, respirar bem fundo, soltar o corpo e tentar fazer essa conexão com o divino, seja ele da maneira que você entenda. Nós estamos em Deus e Deus está em cada um de nós. Isso é inquestionável e inegável. E a gente pode acessar essa nossa parcela divina a hora que a gente quiser. Então a gente vai fazer isso agora, tentando criar um clima mental bacana, colocar a nossa mente em alguma coisa que nos traga esse sentimento de Deus lá no fundo do nosso coração, agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui, nesse curto espaço de tempo, pedindo a Ele que nos permita alcançar aquilo que a gente está procurando, pedir a Deus que nos sustente, que nos ampare, que nos acolha, não só aqui agora, mas sempre.
e que essa conexão que a gente está fazendo agora, ela possa ser mantida em todos os momentos da nossa vida, não só nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, que a gente tenha o sentimento da divindade presente no nosso coração o tempo inteiro. A proposta da gente que vem aqui conversar com vocês não é nem de longe tentar ter a pretensão de ensinar alguma coisa, longe de mim. O que a gente vem fazer, na realidade, é provocar. A gente vem cutucar. E se a gente consegue criar em cada um de vocês essa curiosidade, criar talvez dúvida, tentar criar oportunidade de repensar alguma coisa, já está tudo bacana. E a palestra tem por objetivo ajudar vocês a manterem a cabecinha, a mente de vocês aqui no ambiente. Então a gente vai bater esse papo durante essa hora aqui. E o tema que nos foi trazido foi o trabalho como meio de evolução. E trabalho é um negócio complicado, né? Na realidade, a gente preferia fazer outras coisas, mas a gente tem que trabalhar. E as pessoas acabam criando aí algumas ideias a respeito do trabalho. A única coisa que você consegue sem esforço é peso. Então, bora trabalhar que o dinheiro não cai do céu. Deus, obrigada pelo trabalho, mas se a loteria estiver nos seus planos, estou pronto. Aliás, uma pessoa de Curitiba ganhou o acumulado. Como evitar estresse no trabalho? Primeiro, não vá trabalhar. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Então, vamos conversar com quem inventou o trabalho. Afinal de contas, né, alguém tem que ser o responsável por tudo isso. Então, vamos conversar com ele. E apresento para vocês aquele que inventou o trabalho, que é Deus. E Deus é um conceito que muitas vezes está longe da gente, no sentido de termos o entendimento completo do que seja Deus. E a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é o que é Deus. E os Espíritos dizem o seguinte, olha, vocês não teriam nem vocabulário, nem condição de entender a complexidade do que é Deus. Então, vamos ficar assim. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Embora a gente não consiga compreender a essência de Deus, a gente pode, através dos atributos de Deus, ter uma noção. Então, a gente poderia dizer que Deus é, olha que legal, eterno, não tem começo nem fim, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Se Deus é tudo isso, então trabalho não deve ser uma coisa ruim, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, e tendo Deus as qualidades todas que tem, não criaria para nos judiar uma coisa que não nos trouxesse nenhum tipo de benefício. Então, sim, o trabalho também é obra de Deus. E aqui a gente entra também, dentro do Livro dos Espíritos, lá no final, num capítulo chamado As Leis Morais, aonde didaticamente Kardec organiza 10 temas sobre os quais os espíritos versam e que têm a ver com o nosso dia a dia, com a vida material e espiritual. Então, são essas as leis morais
que, de certa forma, vão fazer a gestão de tudo que a gente conhece. E hoje nós vamos tratar de 3. Primeiro, a lei do trabalho, que é o tema da noite de hoje, mas que está intrinsecamente ligada à lei de sociedade e à lei do progresso. Por isso que o tema é trabalho como meio de evolução. E as leis morais? Sobre os espíritos, isso é um negócio interessante. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. A ideia de que Deus criou seres condenados eternamente a serem maus não combina com aqueles atributos todos que eu mostrei a respeito de Deus. Então, se Deus é soberanamente bom, justo, como é que Ele criaria seres destinados a serem maus? E também como é que Ele criaria seres destinados a serem perfeitos, sem que esses seres tenham feito um pingo de esforço para obter essa condição de perfeição? Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. Portanto, todos somos iguais perante as leis de Deus e todos tendem ao mesmo objetivo. Por quê? Para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Deus não aposta, Deus não joga dados, já dizia Einstein. Então, todos somos iguais perante a Deus, por quê? Porque todos nós tivemos o mesmo começo, porque Deus não parou de criar, Deus não tira folga. Fomos criados simples e ignorantes. Pensando assim, nós estabelecemos um marco inicial, um momento zero, para todo e qualquer espírito. E todos nós temos um único destino, que é nos tornarmos perfeitos. Então, portanto, somos todos iguais perante Deus, porque fomos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. O que vai acontecer no meio desse caminho diz respeito às escolhas e às decisões que cada um de nós fizemos. Então, a gente pode demorar mais ou menos para chegar nesse ponto, nesse destino, que é a perfeição. Mas que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Ah, mas até aquela pessoa que é ruim, que fez isso, que fez aquilo, que foi responsável por atrocidades. Sim, até aquela pessoa. Até aquela pessoa. Pois não há para Deus causa perdida. Deus não falha, Deus não erra. E ao contrário das leis humanas, que a gente revoga, que a gente cria emenda, as leis divinas são eternas e são imutáveis como o próprio Deus, porque sendo Deus perfeito, perfeitas são as suas leis. Então, as leis de Deus, as leis morais, elas vão ser eternas e imutáveis como o próprio Deus, mas elas estabelecem uma ordem perfeita no universo. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, há um padrão de ordem, tanto no universo externo, como no nosso universo interno. E cada vez que a gente sai desse equilíbrio, nós temos que lidar com as dificuldades e as infelicidades que nós mesmos criamos em função das nossas escolhas. E aonde é que está
essa lei de Deus? Ela vem de fábrica. Ela vem impressa na nossa consciência, na de todo mundo. Quanto mais o ser humano ou o espírito evolui, maior é o acesso que ele tem a essa consciência divina. E coisas que para alguns indivíduos são normais e cotidianas, para outros indivíduos que já teriam um nível de consciência maior, essas mesmas coisas são impensáveis. Ainda das leis morais. Todos nós possuímos um padrão de ordem psíquico e espiritual regido por leis cósmicas, encarnados e desencarnados. Carregamos o mesmo padrão de ordem do universo e as leis morais visam a reorganização interna e o nosso reequilíbrio em consonância com as leis universais. A não observância dessas leis desencadeia em nós uma série de desequilíbrios que estão na origem dos nossos sofrimentos. E lá no Livro dos Espíritos, sendo perguntados por Kardec, os espíritos, a respeito das nossas aflições e dos nossos sofrimentos, os espíritos dizem o seguinte: das aflições, se dividirmos em duas partes os males da vida. Aqueles que o homem não pode evitar. Então você vai estar no lugar errado e, entre aspas, na hora errada. Então, o que a gente chama de determinismo. São coisas que estão fora do nosso controle e que a gente não tem como evitar. E a gente considerasse aquela primeira parte e agora a segunda. Das aflições a que nós fomos causa primária, ou por nossas imprevidências, ou pelos nossos excessos. A gente vai perceber que a segunda excede muito a primeira. E essas aflições, elas vêm exatamente do desequilíbrio que a gente provoca em nós e no ambiente que nos cerca. E aí vem a dor. Aí vem a dor. Muitas vezes como terapia. Porque a dor, na maioria das vezes, é o que faz a gente colocar a bola no chão. É aquilo que nos traz de volta e nos reconecta com a gente e com o mundo. Porque sim, a vida que a gente leva, o mundo em que a gente vive, muitas vezes nos arrasta para voos aí imaginários muito mais altos do que a gente consegue. E a gente se desconecta, principalmente nesse mundo doido de internet e outras coisas. Então, a dor nos chama de volta. A dor, ela lembra o quão frágil nós somos. Nos lembra que a gente não está no controle de praticamente nada. Por mais que a gente alimente essa ilusão. A dor nos traz de volta a realidade da impermanência. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, é apenas um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para voltar a nascer e nada volta a entrar no nada. E aí a gente vem para a nossa lei do progresso, que é a primeira. E a lei do progresso diz o seguinte, em alto e bom tom.
Tudo evolui. Nada fica estagnado, nada permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque vem a vida e nos dá uma lambada, nos faz voltar a caminhar de uma maneira ou de outra. Tudo evolui, não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. E aí a gente faz um parêntese, colocando dois conceitos, o do conhecimento e o da verdade. Como verdade? Aquilo que é absoluto, imutável e perfeito. E como conhecimento, é a busca da verdade e se baseia na razão e nas crenças, naquilo que você supõe ser verdade. A cada conquista tecnológica, social e emocional, os seus questionamentos mudam. E à medida que mudam, novas buscas se tornam necessárias e novas crenças surgem. Portanto, verdade e busca por conhecimento. Conhecimento é a busca da verdade. E aí, aliás, está repetido, desculpa. E aí a gente busca amparo na filosofia popular. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, é de uma música do Raul Seixas, que diz assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, se o conhecimento é a busca da verdade e ele gera novas crenças à medida que a gente evolui, nós temos que ser e precisamos ser dinâmicos para mudar as nossas crenças à medida que as coisas se transformam. Não devemos, de maneira nenhuma, nos tornarmos rígidos, mas, ao contrário, tentarmos ser flexíveis. Da lei do progresso, marcha do progresso. A força para progredir, áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. É aquilo que eu falei, você tem um ponto de partida e você tem uma chegada. Duas pessoas percorrem essa distância de maneira diferente. Cada um evolui no seu tempo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a gente vive num mundo heterogêneo. Por quê? Porque as pessoas têm níveis de evolução e de consciência diferentes. E elas estão percorrendo essa estrada e com certeza vão chegar lá. Mas nesse momento são diferentes, estão em diferentes estágios, até porque Deus não para de criar. Então sempre tem gente nova chegando no pedaço. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual alavancar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. E de uma maneira muito simplista, como é que a gente poderia entender o que é o bem e o que é o mal? O bem e o mal. Se alguma coisa é boa para mim e má para os outros, ela é má. Se alguma coisa é boa para mim e boa para os outros, então ela é boa, simples assim.
O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais a nossa inteligência evolui, quanto mais conhecimento a gente tem, melhores serão as nossas escolhas e melhores serão os nossos resultados. Dentro de mim há 2 cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Se a gente for pensar durante o nosso dia, enfrentando trânsito e mais um monte de coisa, é muito difícil a gente não oscilar entre os diversos estados de espírito, né, e de humor, que a gente pode ter isso durante um único dia, né? Se a gente for transportar isso para a nossa vida inteira, todos nós oscilamos dentro dessa dualidade de bem e de mal. Quando a gente tem parcelas de luz e de escuridão para resolver. A lei da sociedade, que está cada vez mais difícil. Ninguém evolui sozinho. A vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Mas que castigo cruel! Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida de relação. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Então, sim, nós precisamos uns dos outros, até porque é através do contato de uns com os outros, através dessa troca, que a gente consegue fazer um certo polimento das nossas arestazinhas, e a gente consegue ficar um pouquinho mais legal. No isolamento, o homem se embrutece. E a lei do trabalho? Então, a gente pensa no trabalho material. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Porém, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E todo mundo trabalha. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Disse ainda: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. E Jesus foi o maior exemplo disso, seguido pelos apóstolos e por outras pessoas. Então começa o trabalho de Jesus lá pequenininho, com 12 anos, quando ele vai, ali ele se separa do pai e da mãe, e vai ser encontrado lá batendo, conversando com os doutores do templo. Jesus tinha uma profissão, Jesus era carpinteiro. E Jesus iniciou o seu apostolado lá pelos seus 30 anos. Então Jesus trabalhava na carpintaria do seu pai. E, igualmente, todos os apóstolos de Jesus também tinham trabalho, também tinham uma profissão, da qual eles sobreviviam. Outro exemplo, outro personagem, o Paulo de Tarso, ou Saulo, se a gente quiser. Passou os primeiros anos de vida no meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. O antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil.
E Paulo, além de doutor da lei, ele tinha aprendido a tecer. Paulo era tecelão. Então, nas viagens todas que o Paulo fazia, que duravam às vezes um ano, ele se sustentava através dessa profissão, da profissão de tecelão. Então, ele viajava, montava lá o seu tear e trabalhava, enquanto ele fazia lá as pregações dele. E dizia, segundo Paulo, ele e seus companheiros de missão fizeram questão de trabalhar, enquanto evangelizavam os tessalonicenses. Aspas para o Paulo, vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. E dentro da doutrina espírita, Kardec tem uma definição muito legal para a doutrina espírita. O espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, a partir do momento que a gente considera e acredita na sobrevivência da alma, na reencarnação e na presença, na interação do mundo espiritual com o mundo material, é muito provável que alguma chave vire, mude e nos convide, nos chame, nos desperte para novos propósitos, novos objetivos e que a gente repense nas nossas prioridades e nas nossas escalas de valor, principalmente no uso do nosso tempo e nos objetivos que a gente atinge dentro daquilo que nós temos como retorno, pensando naquilo também que nós vamos conseguir levar conosco, porque muitas coisas, infelizmente, vão ficar por aqui. E duas coisas interessantes e que fazem como que pilares da doutrina espírita. A reencarnação, a crença na reencarnação, e Deus, porque sem Deus não rola, porque é, sem dúvida nenhuma, a reencarnação que nos permite retomar os pontos que ficaram para trás. Deus não gosta de ponta solta. Então, são infinitas as oportunidades que a gente recebe para tentar, e caso a gente não consiga, a gente tentar de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Deus não tem pressa. Deus não tem urgência. E a reencarnação, como eu disse, é uma prova muito grande da bondade, da misericórdia divina. Então, está aí a grande notícia de que ninguém morre. Porém, o que cremos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte. Daí o fato de Kardec ter dito em alto e bom tom que a doutrina espírita ela tem consequências morais. E a reencarnação não acaba com o sofrimento, mas ameniza o desespero, porque mostra para a gente que os laços de simpatia, de afinidade e de amor não terminam, não se rompem com a morte do corpo físico. Eles continuam.
E isso é uma promessa de reencontro, quando antes se pensava no total abandono e no esquecimento. Então a reencarnação não acaba o sofrimento, ameniza o desespero, porque traz esperança. Diferente da ideia das penas eternas, coisa que foi ensinada para as pessoas durante tanto tempo e que só criou confusão. Quando a gente fala de reencarnação, a gente pensa no porquê. E Deus, sendo quem é, não dá ponto sem nó. E através da reencarnação, a gente vivencia diversos papéis, convive com pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes. A gente aprende coisas diferentes, porque o espírito, para chegar à perfeição, ele tem que ter atingido os níveis mais altos de moralidade e de conhecimento em todas as áreas. A gente aprende vivendo experiências diferentes, desenvolvendo e exercitando habilidades diferentes, vivenciando crenças diferentes, que, como a gente viu, buscam todas elas a verdade. E que, na sua essência, todas elas são muito boas e maravilhosas. Portanto, uma existência em várias vidas. E Deus, como é infinitamente bom, nos concede um reset cada vez que a gente volta através do véu de esquecimento, para que a gente tenha um recomeço novinho em folha. E é esse véu de esquecimento que permite que a gente conviva com pessoas que, em muitos casos, foram os nossos grandes desafetos. E isso também é trabalho. Isso também é trabalho. E, normalmente, né, o maior caldeirão onde tudo ferve e se mistura é a família. E se a gente tivesse presente na nossa memória fatos que essa convivência em outras eras e que esses fatos viessem a ser trazidos para a nossa realidade de memória de presente, talvez fosse impossível essa reconciliação. E esse é um dos mecanismos que a reencarnação favorece, esse trabalho de reconstrução das nossas relações. Portanto, não importa quantas vidas a gente já teve, em que lugares, em que épocas, em que períodos, o importante é a gente ter claro na nossa consciência que hoje nós somos herdeiros de nós mesmos e que hoje nós também somos a melhor versão de nós mesmos. E nenhuma encarnação nossa anterior nós somos tão bom quanto a gente é hoje, porque a gente só anda para frente. Então, hoje vivenciamos aquilo que a gente é de melhor. E muitas vezes, se a gente tivesse acesso a essas outras vidas, talvez a gente se decepcionasse profundamente. Então, de maneira nenhuma é prudente julgar o passado, é prudente julgar a história. E nós fizemos parte dessa história. Outra coisa interessante, se a gente acredita nessa alternância de papel, em função de aprendizado, em função do nosso trabalho evolutivo, perde toda e qualquer sentido
O preconceito, por exemplo. A reencarnação diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer um pode ter tido como pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou haja vivido em condições muito diversas. Se nós não vivenciamos hoje determinados papéis, ou nós já vivenciamos, ou viveremos. Por quê? Porque é a maneira da gente aprender. É a experiência que vai construindo em nós essa consciência maior. E aí a gente entra no absurdo, que é qualquer preconceito. Porque não, se não somos, fomos ou seremos. A diversidade não é um mundo à parte, mas sim parte do mundo. E viver e conviver respeitosamente com os que são diferentes da gente é um trabalho evolutivo. Trabalho moral. Trabalho moral, a nossa reforma íntima. Mas como é que a gente pode fazer essa reforma? Basicamente, eu preciso de uma questão. Eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu não consigo reconhecer aquilo que eu preciso mudar. E se a gente, durante uma encarnação, conseguir mudar um bocadinho assim, já é uma grande conquista, porque não é fácil. A evolução é responsabilidade individual e intransferível. Eu não consigo evoluir o outro, porque é uma escolha pessoal e individual, estagnar ou seguir adiante. Para trás ninguém anda. O que eu posso é inspirar os outros através do meu exemplo, é o máximo que eu posso fazer. Cada um é responsável pela sua construção, pela sua amplitude de consciência, por melhorar as suas escolhas. E às vezes a gente só erra caindo, levantando, é a maneira como a gente aprende. E quem são os caras que a gente tem que combater? Na verdade, o grande inimigo a ser derrotado é a gente mesmo. Mas a gente poderia personalizar isso um bocadinho mais. Nesses 3 carinhas aqui, ó. Que são esses caras que estragam um monte de coisa boa que a gente poderia estar fazendo. Chico Xavier, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo futuro. Nunca é tarde para a gente se redirecionar. Mesmo porque, depois que essa vida terminar, vem outra. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que bacana. Porque a partir do momento que a gente decidiu fazer alguma mudança de postura, de comportamento, já dizia Lucas, quando a gente olha para trás, dá uma vontade de voltar a ser o que a gente era, que era mais fácil. E aí a necessidade da gente ser firme e perseverante nesse nosso trabalho de evolução. Olha o Kung Fu Panda. Se preocupar demais com o que foi e com o que será. Há um ditado: ontem é história, o amanhã é um mistério. Mas hoje é uma dádiva, por isso chama-se presente. E qual é o melhor momento para começar este trabalho interior? É o hoje, porque amanhã é uma incerteza. Quem que me garante que eu vou ter um amanhã? Ninguém. Né? Todos os dias, quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou.
sei que nada será como antes amanhã. E a reforma íntima, esse trabalho interior que a gente pode e deve fazer para a nossa melhoria, não tem como objetivo, de maneira nenhuma, ganhar o céu. Tem como objetivo viver melhor aqui e agora, conviver melhor com as pessoas que nos rodeiam, a gente ser uma pessoinha mais agradável um pouquinho, né? Mas é difícil porque quando a gente lida com isso, é igual trocar o pneu com o carro andando. Ou pior, para quem já viveu essa experiência, fazer reforma morando dentro da casa. Mas a gente precisa fazer uma escolha entre a estagnação e a evolução. Mas como a gente disse, ninguém evolui sozinho. Portanto, trabalho, evolução coletiva. Por isso a lei de sociedade é tão importante dentro desse conceito. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal. O desejo incessante do melhor. E é esse o desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, portanto, é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. E a gente olha para a trajetória, para a nossa história como civilização, e a gente percebe como é que as coisas melhoraram, as condições de vida, a ciência, a medicina. Então, a gente vem evoluindo em termos de conhecimento e de tecnologia, o que nos traz a uma condição de vida repleta de meios que os nossos antepassados, entre aspas, nós mesmos, não tínhamos. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece e o moral se lhe depura. Então, a gente percebe que são duas coisas que não caminham juntas, que é a moralidade e o conhecimento, a ciência. Então, são duas coisas que nos escapam como paralelos. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E uma pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Pois se ninguém evolui sozinho, a partir do momento que nós nos melhoramos, a gente melhora o ambiente, a gente melhora a sociedade, a gente melhora o mundo como um todo. Tudo isso a partir da melhora do indivíduo. Então, isso é a parte que nos toca, é a nossa responsabilidade dentro da obra de Deus. Criar menos problema. Somos, portanto, co-criadores. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Portanto, é por isso que os espíritos tomam um corpo físico nos diversos mundos, para que interagindo uns com os outros, para que operando dentro da matéria, sentindo todas as vicissitudes que a matéria impõe,
para que a gente possa, através do nosso crescimento, do nosso progresso, da nossa convivência, nos melhorarmos e melhorar esse todo. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, o Espírito. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e dele se aproximar, à medida que nos inserimos e melhor conseguimos compreender e vivenciar as leis de Deus. E aí a gente chega numa outra questão, que é exatamente o que vem depois do progresso das pessoas, que é o progresso dos mundos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, cria didaticamente uma ordem de progressão, sendo que lá atrás a gente tem mundos primitivos destinados às primeiras encarnações do homem, como a Terra já foi lá no início da sua história, lá no início da nossa história aqui nesse planeta como civilização. Melhoramos um bocadinho, conseguimos passar de grau na escola e estamos num mundo de expiações e provas, onde domina o mal. Acho que ninguém tem dúvida a respeito disso, e a carapuça serve para o nosso planeta. Estamos tentando criar condições para que, como um todo, a sociedade se melhore um bocadinho mais e a gente passe para a etapa seguinte, que é o tal do mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Agora é importante a gente pensar o seguinte: se Deus não para de criar, ele criou outros planetas, outros mundos e outras civilizações antes da nossa. Como também criou outros mundos, outros planetas e outras civilizações depois da nossa. Então, nesse universo todo, vão existir planetas que ainda estão nesse momento de mundos primitivos, outros no mesmo patamar que o nosso, e outros que já atingiram mundos de regeneração. E alguns outros que, com certeza, já estão nos mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mas se no mundo feliz o bem sobrepuja o mal, ainda tem mal. Vixe Maria, só notícia ruim. E é só lá no mundo celeste divino que não tem nem um bocadinho de mal, né? Então, nós estamos ainda embolados no meio dessa confusão toda, ainda estamos dentro desse processo de refinamento. Então, ainda tem bastante água para passar embaixo da ponte. Mas olha só que interessante. Se são muitos os planetas aonde florescem civilizações anteriores e posteriores às nossas, os habitantes desse lugar estão em graus de evolução ou semelhante ao nosso, ou inferior, ou superior. E uma das maneiras que a sabedoria divina, a bondade divina, a misericórdia divina tem para ajudar nesse processo é fazer o intercâmbio, é fazer o remanejamento de espíritos. Então, o que a gente está vendo acontecer é a migração de espíritos que já vivem em mundo de regeneração, já estão habituados, já sabem conviver no mundo de regeneração, trazer esses espíritos para cá, para que eles nos ajudem, nos empurrem para cima. Da mesma maneira que alguns de nós que aqui vivemos e que não estamos muito legal, estamos precisando de mais um ano na mesma série, a gente é levado para mundos que ainda são primitivos,
para que mesmo a gente não tendo ainda um mérito de ir para um mundo de regeneração, a gente não atrapalhe e, ao mesmo tempo, a gente ajude, colabore como co-criadores da obra divina num mundinho que está precisando de um upgrade. Então, se a gente for lembrar da história do nosso planeta, a gente vai lembrar que em alguns momentos dessa história, civilizações floresceram com ciência, com tecnologia, com conhecimentos extremamente refinados. E que de uma hora para outra, foi todo mundo embora. E cá estamos nós. Né? Então, na realidade, não é o planeta que vai se tornar melhor, porque o planeta é lindo, maravilhoso. O planeta é perfeito como são perfeitas as leis de Deus. Quem é que está pesando aqui? É a gente, que precisa aprender a levar um pouquinho mais a sério as coisas, para que a gente não demore tanto tempo, a gente chegue mais rápido. Falando em melhoria de condição de vida, olha só. No alvorecer da agricultura, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, a população do mundo estava em algum lugar na ordem de 5 milhões. 5 milhões de pessoas no planeta inteiro. Se a gente for pensar, tem um monte de cidade aqui que tem mais de 4 milhões de habitantes, tranquilamente. Então, era um punhadinho assim de gente que tinha 8.000 anos antes de Cristo. Naquela época, as adversidades relacionadas à sobrevivência, como fome, condições climáticas, tornavam o crescimento lento e a expectativa de vida curta. Estimativas de expectativa de vida média da Idade do Ferro, não estamos falando de tanto tempo atrás assim. Na França, são colocadas em apenas 20 ou 30 anos. Hoje, a expectativa média de vida está quase em 70 anos. Vamos para frente. A população do mundo conhecido, que no início da Idade Média, 476 depois de Cristo, era próxima de 200 milhões. Apesar das guerras e das doenças, chega a 400 milhões de habitantes por volta do século XV, quase quando o Brasil foi descoberto no 16. Ou seja, a população cresceu ao redor de 20 mil por ano, tendo demorado 1.000 anos para dobrar o mundo, o número de habitantes. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Se eu for pegar a curva de crescimento da população, a gente vai ver que a partir do século XVIII, a gente tem um crescimento absurdo do número de pessoas. E ali a proporção, Ásia, 59% das pessoas moram lá, e assim por diante. Então, em 2022, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. Nós saímos aqui de 1 bi em 1800, no século XIX, e chegamos a 8 bi no século XXI. Aí uma pergunta. Atingimos o primeiro bilhão em 1800. Em 2054, a estimativa é de que seremos 26 bilhões. A pergunta é, da onde que veio esse povo todo? Da onde que veio essa quantidade de espírito que lá no começo era de 4 milhões? E agora nós temos 26 bilhões. Da onde que veio esse povo todo? Onde é que esse povo todo estava? E aí a gente faz um exercício bacana, que é o seguinte. 4,54 bilhões de anos é a idade da Terra, quando ela foi
criada, ainda era uma bola de fogo incandescente. Só com 3 bilhões de anos, ou seja, um bi 300, demorou, para o aparecimento dos primeiros seres vivos ainda. Organismos lá unicelulares. 2,5 milhões de anos atrás, olha o tempo, os primeiros seres humanos. Estou meio no genérico ainda. 2,5 milhões. Eu estava falando de bilhão. Homo sapiens, nós, 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. 200 mil, já pulei para 10. O início da agricultura. A gente deixa de ser caçador, a gente deixa de ser nômade. Começa a se estabelecer, criar cidades, e essas cidades vão crescendo. 10 mil anos. 2 mil anos atrás, veio Jesus para dar uma mão para a gente. Mais 1.800 anos depois da vinda de Jesus, ou seja, 200 e bolachinha anos atrás, a indústria. A gente saiu do campo e veio para a cidade. Mais 200 anos para a energia atômica. Mais 50 anos, eu estava falando de 200 mil, 10 mil, mais 50 anos para os computadores. Em 69, a gente pisa na Lua pela primeira vez. 2021, primeira sonda chega a Marte. 30 de novembro de 22, o ChatGPT, que já ficou para trás. E aí vem uma pergunta para a gente encerrar. Aonde estaremos daqui a 1000 anos? Se eu for pensar na velocidade dos últimos 2 séculos, aonde a gente vai estar daqui a 1000 anos? Que não é nada. Concordam? E a outra pergunta é, onde está um planeta criado só 1 milhão de anos antes da Terra? E aonde está um planeta criado 4,5 bilhões de anos depois da Terra? E o que a doutrina espírita traz para a gente? O desenvolvimento de uma habilidade chamada de inteligência espiritual, que é quando a gente põe todo esse conhecimento a serviço da melhoria da nossa compreensão do que é a vida, dos propósitos, dos objetivos, nos põe em sintonia com as leis divinas, nos permite acessar a nossa consciência, conviver melhor com as pessoas e assumirmos as nossas responsabilidades de co-criadores na melhoria do mundo em que a gente quer viver. E a gente não vai deixar esse mundo melhor para os outros. A gente vai deixar para nós quando a gente voltar. Então a gente tem essa realidade da inteligência espiritual, QS. É a capacidade de dar sentido, propósitos e valores à vida, indo além do tangível, para conectar-se com o essencial. Diferente do emocional, ela questiona o porquê das ações, permitindo lidar com questões existenciais, conexões interiores e consciência social. Então, a minha grande dica para encerrar essa noite é simples. Muito obrigado e boa noite.